Próximo assunto, Ferrari faz bons ganhos na batalha contra a perda de peso com o carro de 2023. A equipe italiana é apenas uma das 4 equipes que atualmente forneceram uma data de lançamento para seu carro, com o projeto de codinome 675 definido para ser mostrado ao mundo no Dia dos Namorados americano e europeu, que é em 14 de fevereiro. Mas alguns detalhes começaram a surgir sobre o que os fãs da Ferrari podem esperar do desafiante 2023. De acordo com Franco Nugnes, do site motorsport.com, a equipe obteve bons ganhos ao tornar o sucessor do F175 mais leve. Eles pretendem ficar abaixo do limite de 796 quilos, a fim de se darem a opção de adicionar lastro ao carro para ajudar a melhorar seu equilíbrio e otimizar o comportamento com os pneus. Haverá também um foco maior na aerodinâmica, com a equipe pronta para melhorar ainda mais os sidepods retirados, o que deve promover um melhor fluxo de ar, melhorar a força descendente e reduzir o arrasto. Perder peso parece ser o grande foco para as equipes que entram em 2023, com o RB19 da Red Bull também sendo mais magro do que o carro lá de 2022. Dado o domínio da Red Bull e da Ferrari no ano passado, apenas uma corrida não foi vencida por eles. Não seria surpresa ver mais equipes produzindo carros semelhantes à dupla em 2023. Essa é uma situação que o chefe da Red Bull, Christian Horner, previu, dizendo ao Channel 4 que esperava ver mais alguns carros que se parecem com uma Red Bull ou Ferrari na próxima temporada. Abre aspas, ele disse, é difícil porque é uma desvantagem. Ele falou em referência às próximas restrições de desenvolvimento da Red Bull. Mas acho que o que você verá em 23 é que os carros convergem e tenho certeza de que há mais alguns carros que se parecerão um pouco com a Red Bull ou a Ferrari. Acho que ter esse número 1 no carro, ter recuperado o Campeonato Mundial de Construtores é uma grande motivação para se manter nesse nível. No início da temporada 2022, a Red Bull teve dificuldade em se manter abaixo do limite de peso, com um relatório surgindo antes do Grande Prêmio da Emília-Romanha, em março, de que a equipe havia raspado 8 quilos. O que quer que eles fizessem claramente funcionou, pois a equipe venceu todas, exceto 3 das 18 corridas restantes de Imola em diante. E sempre é muito interessante a pré-temporada, onde ficam as dúvidas sobre quem virá com o melhor carro, ou se nada mudará. Veremos, né, amigos? Veremos. Já deixe seu comentário aqui o que você acha. Quem vai vir mais forte em 2023? Ferrari ou Red Bull? Ou será que algum outro carro pode ser protagonista? Saberemos logo logo. Seguindo por aqui, mais um assunto interessante para você, mas antes, um recadinho rápido. Perdeu nosso último vídeo do nosso canal Esporte Total, Momentos Emocionantes? Então clica aqui embaixo no nome do canal, temos aqui sempre assuntos muito interessantes. E o assunto do último vídeo sobre automobilismo foi o seguinte: amado e difamado designer de circuitos da Fórmula 1. Acesse aí, assim você não perde nada. Vai deixando o like, já se inscreva e assim você não perde as novidades. Próximo assunto, imagem relacionada na tela, ainda sobre a Ferrari. A Ferrari começou o ano passado em grande estilo, com uma dobradinha na abertura da temporada, enquanto o companheiro de equipe de Sainz, o Charles Leclerc, conquistou uma série de vitórias nas 3 primeiras corridas. O Sainz que está confiante de que a Ferrari pode bater a campeã Red Bull em 2023. No entanto, o desafio inicial de Leclerc e Ferrari logo desapareceu, através de uma combinação de erros estratégicos. A falta de confiabilidade e erros do piloto, ao lado de Max Verstappen e Red Bull, atingindo uma corrida impiedosa de forma a caminhar ambos aos títulos mundiais
que nós já acompanhamos. Mas apesar da decepção de ficar aquém da última vez, Sainz tirou muitos pontos positivos da experiência e sente que a Ferrari não está longe de preencher a lacuna de desempenho para a Red Bull. Abre aspas, sinto que temos chance. Quero dizer, a Red Bull tem sido dominante, mas eles têm sido dominantes sem estar claramente à frente no ritmo. Palavras do Sainz apontando para sua pole position e o bloqueio da primeira fila da Ferrari no GP dos Estados Unidos no final da temporada. Abre aspas, não sinto que estamos tão atrasados em termos de desenvolvimento de carros e desempenho do carro. Se você pensar sobre isso, eu estava na pole em Austin. Fomos 1-2 no quali. Deve ser que nosso carro não esteja tão longe da Red Bull, fecha aspas, disse ele. Com a Ferrari perseguindo seu primeiro título de pilotos desde 2007 e o primeiro título de construtores desde 2008, o espanhol também definiu onde ele acha que a operação de Maranello deve concentrar seus esforços. Deixa eu colocar aqui a imagem na tela. Será que a Ferrari vai continuar com esse número 2 na frente do carro, enquanto que a Red Bull tem o número 1? Abre aspas. O que precisamos nos concentrar é em tentar entender os pneus de 2023 e ver como podemos ser mais rápidos na corrida, porque está claro que a Red Bull é particularmente rápida na corrida em comparação conosco. Para a estratégia, execução de corridas, gerenciamento de pneus, esse é outro passo que queremos dar, no qual já estamos trabalhando. Mas em termos de desempenho puro, não estamos longe. Nós só precisamos colocar um pouco mais de potência e um pouco mais de downforce no carro. E vamos estar no mesmo nível ou mais rápido. Então, vamos esperar que possamos fazer isso, fecha aspas, disse ele. Sainz e Leclerc formarão uma formação de pilotos inalterada na Ferrari em 2023, embora haja mudanças no topo com a saída do ex-chefe de equipe Mattia Binotto e o ex-chefe da Alfa Romeo, Frederic Vasseur, como seu substituto. Vários desses assuntos nós já tratamos aqui no canal, como por exemplo o substituto do Binotto e outros assuntos que eu falei aqui, não vou repetir, né? Então basta você pesquisar aqui no canal, tem muita informação sobre a Fórmula 1. E aí, dessas duas, quem chegará melhor em 2023? Como eu já falei antes, será que outra equipe pode ser forte? Saberemos logo. Próximo assunto, mas antes de continuar, um recadinho, acesse nosso outro canal aqui no YouTube. É o canal Informa Tudo, canal do Ariel Selba, que é meu nome aqui na internet. Canal que traz informações gerais. Só clicar aqui embaixo no meu nome, no nome do canal, melhor dizendo, ir em meus canais, você vai encontrar, ou pesquise por Ariel Selba, que é então o meu nome aqui no YouTube. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. Não esquece do like, inscrição e aquela coisa toda. E o assunto do último vídeo do canal foi música latina dominou o mundo em 2022. Sempre assuntos super interessantes para você. Assuntos gerais. Próximo assunto.